Boa noite, meus amigos. A paz de Jesus, o Mestre Supremo, esteja em nossos corações. Sem dúvida alguma, uma das questões mais importantes de O Livro dos Espíritos é a de número 860, quando Kardec aborda essa questão na terceira parte, quando trata das leis morais, mais exatamente da lei de liberdade. Pergunta Kardec: pode o homem, por suas ações, evitar acontecimentos que estão para ocorrer e vice-versa? Pergunta interessante de Kardec. Ele quer saber se nós podemos interferir nos acontecimentos, se podemos produzir ou evitar acontecimentos. Sim, diz o mentor, desde que essa aparente mudança tenha cabimento na sequência de vida que escolheu. Além disso, para praticar o bem, que é o objetivo único da vida, lícito é o homem evitar o mal, sobretudo aquele mal que possa produzir um mal ainda maior. Há nesta resposta do mentor espiritual 3 temas básicos importantes que devem merecer a nossa atenção. O primeiro tema, quando ele diz que a prática do bem é o objetivo único da vida. Bem, nós sabemos que a prática do bem é importante. Estamos submetidos ao mecanismo de causa e efeito, que sempre nos trará de volta aquilo que fizermos. Então, se eu quero o bem para mim, é evidente que devo praticar o bem para os outros. O que pode parecer estranho é o mentor espiritual dizer que a prática do bem é o objetivo único da vida. Afinal, não há outros objetivos para a existência humana? Superar mazelas e imperfeições? Adquirir conhecimentos e virtudes? Desenvolver potencialidades criadoras? Resgatar débitos kármicos? Aprender a conviver com a sogra? É um objetivo aprender a conviver com a sogra. Mas notemos que a resposta está absolutamente certa. A prática do bem é o objetivo único da vida. E para entendermos essa resposta do mentor espiritual, vamos considerar qual é a grande meta que nós devemos atingir no processo de nossa evolução. Qual a grande meta? Diríamos que a grande meta que nós devemos atingir no processo evolutivo é a nossa comunhão com Deus. Quando pudermos dizer com Jesus, eu e o Pai somos um, teremos atingido o ápice de nossa evolução. Estaremos plenamente integrados no ritmo da harmonia universal. Agora, como é que nós vamos saber que chegamos lá? Como é que eu vou ter a consciência de que atingi este ápice de minha evolução? A resposta está no capítulo 4, versículo 16, da primeira epístola de João Evangelista, quando ele diz assim: Deus é amor. Quem está em amor está em Deus, e Deus está nele. Então João está dizendo que nós teremos atingido o ápice de nossa evolução, plenamente integrados em Deus e no ritmo da harmonia universal, quando houvermos alcançado o amor divino que nos coloca em contato com o divino amor. E como é que nós vamos desenvolver esse amor divino que nos coloca em contato com o divino amor? Com a prática do bem. Por isso a prática do bem é realmente o objetivo da existência humana, o objetivo de nossa vida. Aliás, é com a prática do bem que aprendemos, superamos mazelas e imperfeições, desenvolvemos conhecimentos e virtudes, desenvolvemos potencialidades criadoras, resgatamos débitos kármicos, e é com a prática do bem que aprendemos também a conviver com a própria sogra. A prática do bem é fundamental, de importância primeira em se tratando de nossa evolução. Quem não vive para praticar o bem está atrasado no processo evolutivo.
ainda não despertou em relação às suas necessidades. Quer viver bastante? Pratique o bem. Mãos servindo, mãos estendidas no serviço do próximo, são antenas que estendemos para a sintonia com as fontes da vida e a captação das bênçãos de Deus. Diz Hermínio Miranda, o grande escritor espírita, que há muitos companheiros espíritas fazendo serão. Uma observação interessante de Hermínio. Ele quer dizer, há muitos companheiros espíritas vivendo além dos 80 anos e continuando a trabalhar, a servir, a fazer alguma coisa em favor do próximo. Porque, como dizia Jesus, a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Se são tão poucos aqueles que trabalham, que se dedicam ao próximo, é lógico que aqueles que o fazem vão receber todo o apoio da espiritualidade para continuar trabalhando, para continuar servindo, porque a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Não apenas as bênçãos que recebemos do céu, mas também as bênçãos que recebemos da terra quando praticamos o bem. Conta Chico Xavier que certa feita ele estava atrasado para o seu trabalho em Pedro Leopoldo e caminhava a passos largos pelas ruas da cidade, quando passou pela casa de Dona Alice, uma frequentadora do centro. Ela estava ao portão a esperá-lo. Chico, preciso conversar com você. Mas Chico cortou a conversa. Desculpe, Dona Alice, eu estou atrasadíssimo. E apressou o passo. Emmanuel apareceu. Chico, volte, atenda a nossa irmã Alice, você não perderá tempo, apenas alguns minutos. E Chico voltou. Dona Alice ficou feliz. Chico, sabia que você voltava, conheço o seu coração. E pediu-lhe orientação de como tomar o medicamento que fora receitado pelo Dr. Bezerra de Menezes através do próprio médium. Chico lhe deu as explicações solicitadas e logo partiu. Vá com Deus, Chico, falou Dona Alice feliz. Deus o abençoe, meu filho. Chico dera apenas alguns passos quando Emmanuel apareceu de novo. Chico, olhe para trás. Chico olhou e observou que dos lábios de Dona Alice partiam vibrações luminosas naquele vá com Deus que o atingiam, proporcionando-lhe branda sensação de bem-estar. Está vendo, Chico? Falou Emmanuel, como é importante praticar o bem? Já pensou se você não tivesse atendido a nossa irmã Alice e ela fosse uma senhora mal educada e ao invés desse vá com Deus, Chico, ela dissesse aborrecida, ora, Chico, vá para o diabo que o carregue? Você não teria boas vibrações. Faça sempre o bem para estar sempre sendo abençoado pelas pessoas. A prática do bem, nós sabemos, é de importância fundamental em todos os momentos, em todas as situações. E se nós temos que conquistar o amor para uma plena integração no ritmo da harmonia universal, é preciso considerar que sem a prática do bem não existe amor. Não há amor possível se nós não estivermos praticando o bem em relação ao próprio assunto. Encontramos uma senhora na rua, carregada de filhos, numa situação deplorável, as crianças famintas, maltrapilhas. Enchemos-nos de piedade para com aquela senhora. Ah, meu Deus, quanto sofrimento, quantas dores. Enfiamos a mão no bolso, tiramos alguns trocados e os estendemos a ela. Deus abençoe, minha irmã, dizemos. Deus a proteja e guarde. E partimos. Naquele exato momento, brilhou em nosso coração uma réstia de amor por aquela senhora, compadecemos-nos dela. Mas que amor inoperante, que amor sem vergonha, que amor improdutivo que se limitou a dar uma esmola para a senhora, sem cuidar de fazer alguma coisa de mais efetivo por ela. Sem a prática do bem, a nossa caridade geralmente não tem significado algum. Temos um amigo, gostamos muito dele, amigo do peito, de longa data. Um dia ele faz algo que nos desagrada, imediatamente cortamos a amizade.
Sem a prática do bem, o amigo mais querido pode converter-se num estranho. O casal ama-se muito, amor de almas gêmeas, casamento feliz, agraciado com a bênção de 2 filhos maravilhosos. Mas um dia ele envolve-se com uma jovem de esfuziante beleza. Acaba cometendo adultério. Logo se arrepende. Não, mulher de sua vida é a sua esposa. Jamais poderia ter feito isso com ela, jamais poderia tê-la traído. Promete a si mesmo que nunca mais incorrerá no mesmo erro. Afasta-se da jovem. Mas a esposa fica sabendo. E imediatamente pede o divórcio. Ele desespera-se, implora-lhe que o perdoe. Não, foi um momento de fraqueza, não vai se repetir. Ela não o perdoa. Ele ajoelha-se aos pés da esposa, implora-lhe, não poderia viver sem ela, por misericórdia, perdoe. Pense nos filhos, na família. Ela está irredutível. Consuma-se o divórcio e estagiam ambos na desolação. Sem a prática do bem, o afeto mais ardente pode ser afogado no oceano de mágoas e frustrações. Sem a prática do bem, nada funciona, a vida não funciona. Sem a prática do bem, nós jamais conseguiremos realizar os nossos ideais de felicidade e paz. Imaginemos ainda aquela senhora na rua, carregada de filhos, numa situação extremamente precária. Aquela senhora tem um mentor espiritual que cuida dela. Cada criança, cada filho tem um mentor espiritual preocupado em atender o seu pupilo. O grupo todo tem vários mentores espirituais que certamente querem tirar a família daquela situação. Nenhum mentor espiritual quer ver o seu pupilo passar fome, andar andrajoso, numa situação sem perspectiva. Mas eles precisam de instrumentos humanos para uma ajuda efetiva. Eles não vão materializar uma cesta básica e nem vão dar uma ajuda mais efetiva, materialmente falando, se não tiverem instrumentos da terra. E se nós nos propusermos ajudar aquela senhora, não lhe dando simplesmente uma esmola, mas indo à sua casa, vendo a sua necessidade real, encaminhando aos recursos da comunidade, mobilizando recursos para uma ajuda efetiva, estaremos, segundo uma expressão de Jesus, conquistando amigos para a vida eterna. Todos aqueles mentores serão nossos amigos. Na parábola do administrador infiel, Jesus fala que das riquezas de origem iníqua, devemos fazer amigos para a vida eterna. Ele quer dizer que dinheiro que cresce em nossas mãos, em detrimento de necessidades alheias, é um dinheiro iníquo, desonesto, porque não nos pertence. Em última instância, tudo é de Deus. Nós não levaremos nada para o mundo espiritual, uma demonstração de que não é efetivamente nosso. Caixão, como se costuma dizer, não tem gavetas, não vai levar no alfinete. Então, essa riqueza que nós detemos indevidamente é uma riqueza iníqua. E Jesus fala, use essa riqueza iníqua e faça amigos para a vida eterna. Pratique o bem, aprenda, atenda seus funcionários, atenda as pessoas ao seu redor, promova o progresso e o bem-estar, onde você estiver vivendo com esse dinheiro que você tem, seria por aí. Mas eu estou falando isso, meus amigos, porque o tempo também é uma riqueza. Não sei se já pensaram nisso. O tempo é uma grande riqueza que Deus nos concede para o processo de nossa própria evolução. E o tempo mal usado será também um tempo iníquo. Nós temos o século, temos o ano, temos o mês, a semana, o dia, a hora, o minuto, o segundo. São moedas que Deus nos dá, dinheiro que Deus nos dá, dinheiro no tempo. E na medida em que usamos mal o tempo apenas em favor de nosso próprio bem-estar, totalmente distanciados das necessidades alheias, do trabalho no campo do bem, o nosso tempo será um tempo iníquo. Então era o caso de dizermos, vamos usar esse tempo iníquo para promover o bem-estar das pessoas ao nosso redor. E estaremos conquistando amigos para a vida eterna. Já pensaram uma pessoa que pratica o bem o tempo todo, que está atendendo multidões de pessoas com seu esforço, o seu trabalho, a sua dedicação, está conquistando o tempo todo amigos para a vida eterna. Porque aquela senhora que tem os mentores espirituais para cuidar da família, se nós a ajudarmos efetivamente, todos esses mentores serão nossos amigos. E partindo daí,
Observemos quantos amigos faremos simplesmente com o ato de praticar o bem. A prática do bem é fundamental, por isso o mentor espiritual diz: é a finalidade única da vida. Sem a prática do bem, a vida não tem sentido, a vida não funciona. Nós não funcionamos bem, nós jamais seremos felizes senão com a prática do bem. No livro Eu Sou Malala, temos a experiência de uma jovem paquistanesa que sofreu um atentado terrorista dos talibãs, essa seita de fanáticos muçulmanos que encasquetaram a ideia de que a mulher foi feita para servir o homem. Ela não tem direito, ela tem que cuidar da família, dos filhos, do marido. Ela não tem o direito de estudar, ela não vai ir à escola, porque ela tem que ser analfabeta para o talibã. Ela não tem o direito de esvelar o rosto em praça pública, ela não pode sair sozinha à rua, tem que estar acompanhada de um familiar, ou principalmente do marido. Ela não pode gerir um negócio, não pode votar, não pode ser votada, não pode ter nenhuma atividade fora do lar, enfim. Ela foi feita para servir o marido. Eu fico sempre imaginando que o talibã, esse barbudo, cabeludo, machista incorrigível, atendendo aos ditames da lei de causa e efeito, que sempre nos colocará no lugar daqueles que discriminamos ou perseguimos, amanhã ele vai reencarnar como mulher, vai ser mulher, para sofrer na própria pele essa discriminação e aprender que os direitos são absolutamente iguais e que a mulher tem todos os direitos do homem e tem o elementar direito de estudar, de ilustrar-se, de ser alguém na vida. Pois bem, Malala sofreu um atentado terrorista dentro do ônibus no qual ela estava indo para a escola. Ela ia estudar. E ela estimulava outras meninas a estudarem também, enfrentando o terrorismo dos talibãs. Então um talibã entrou no ônibus e lhe acertou na cabeça. Mas felizmente ela foi socorrida, foi para a Inglaterra, lá recebeu o tratamento adequado, recuperou-se plenamente sem sequelas. Em 2014, Malala ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Olhem que importância. Ela sofreu o atentado em 2014, ela sofreu um atentado com 14 anos e com 17 anos, em 2014, ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz. A pessoa mais jovem a ganhar o prêmio. Ganhou por quê? Pelo seu empenho em favor das crianças. Particularmente o direito que as meninas têm de estudarem. Ela se dedicou inteiramente a essa causa, ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Mas o que chama a nossa atenção, eu estou citando Malala não só pela conduta exemplar da menina, um exemplo digno de ser seguido, mas também por um ditado que ela cita no livro que eu acho notável, desses ditados que a gente deve guardar, a caso de escrever e guardar, decorar. O ditado paquistanês diz assim: quando damos arroz aos pobres, até os passarinhos e as formiguinhas que comem o arroz, os grãos de arroz que caem no solo, oram em nosso benefício. Quando damos arroz aos pobres, até os passarinhos e as formiguinhas que comem os grãos que caem no solo, oram em nosso benefício. Diríamos que toda a natureza ora por nós, vibra por nós, quando praticamos o bem. E lembrando uma expressão bem atual, o universo conspira em nosso benefício quando praticamos o bem. Você quer vencer um vício? Pratique o bem. Quem descobriu isso foram os fundadores do AA, Alcoólicos Anônimos, nobre entidade que tem socorrido alcoólatras do mundo todo. Pois bem, os fundadores do AA, eles próprios alcoólatras, descobriram uma coisa importante. Quando eles se preocupavam em atender irmãos em infortúnio, não sentiam a compulsão do vício. Olhem que coisa interessante. Eles eram viciados, tinham a compulsão de beber, próprio do vício. Mas quando eles estavam atendendo irmãos em infortúnio, quer dizer, outros alcoólatras, eles não sentiam a necessidade de beber. E daí fundaram o AA, que tem a filosofia básica, isso, ajude um irmão em infortúnio.
E é interessante notar que alguns pesquisadores americanos fizeram uma descoberta muito curiosa. Eles descobriram que a prática do bem, vejamos bem, a prática do bem estimula os mesmos centros cerebrais responsáveis pelo prazer produzido pelo vício, sem efeitos colaterais. É outra coisa para a gente guardar bem. A prática do bem estimula os mesmos centros cerebrais responsáveis pelo prazer produzido pelo vício, sem efeitos colaterais. O fumo tranquiliza. O álcool nos dá alguma euforia. As drogas fazem um céu artificial, mas é cada vez menos céu e cada vez mais inferno, né? Qualquer viciado sabe disso, pelos efeitos colaterais do vício. Eu conversava com um paciente terminal, vitimado pela enfisema pulmonar, e ele me confessou o seguinte: eu tenho um grande arrependimento na minha vida, não ter parado de fumar há 30 anos. Eu estou pagando um preço muito alto, altíssimo, pelo prazer que o cigarro me proporcionava há 30 anos. A prática do bem nos dá prazer sem efeitos colaterais, é o que estamos dizendo. E é importante considerar um outro detalhe dessa pesquisa dos norte-americanos. Eles descobriram que uma boa ação nos dá 4 horas de bem-estar. Olha que coisa interessante. Se você praticar uma boa ação, você vai se sentir bem durante 4 horas. É pesquisa feita. É lógico que é uma boa ação mesmo, não é dar esmola. No caso da senhora, nos preocupamos com a sua situação, ir à sua casa, aquilo tudo que eu falei. Você vai ter 4 horas de bem-estar. Podemos até definir o grau de envolvimento da pessoa com a prática do bem, considerando os seus estados de ânimo. O cidadão está sempre mal, deprimido, triste, acabrunhado, nervoso. Esse é indiferente à prática do bem. O cidadão tem altos e baixos, pratica o bem eventualmente. Ele tem mais altos que baixos, pratica o bem frequentemente. Ele está sempre bem, sempre feliz. É um atleta do bem, pratica o bem o tempo todo. A finalidade única da vida. Bom, gente, eu comentei que a questão 860 tem 3 temas a serem desenvolvidos. O primeiro já falei. O segundo tema é o seguinte: o mentor espiritual fala que com a prática do bem nós podemos neutralizar o mal, sobretudo aquele mal que possa produzir um mal ainda maior. É o mal menor produzindo um mal maior. Com a prática do bem eu posso neutralizar o mal, sobretudo aquele mal menor que possa produzir um mal maior. O que seria isso? Um exemplo. Alguém homenageia a senhora minha mãe, atribuindo-lhe aquela profissão pouco recomendável. Xingou a minha mãe, né? Aquele palavrão lá que todos nós conhecemos, é típico do brasileiro. E daí, o que eu vou fazer? Vou reagir, vou tomar satisfações, vou discutir com ele, vou gritar, vou brigar, vamos nos atracar, eu posso matá-lo e ele pode me matar. Percebem que o mal menor produziu um mal maior? Um xingamento terminou num assassinato. Isso daí acontece o tempo todo no trânsito. Às vezes um incidente, não é nem acidente, um incidente. Está dando uma fechada no outro, eles param, começam a discutir, um xinga o outro, depois se agridem, depois um mata o outro. A gente vê isso frequentemente aqui em São Paulo, no trânsito. Por causa de uma bobagem, eles se mataram. Isso que o mentor quer dizer. Uma prática do bem, eu evito o mal menor, elimino o mal menor para que não ocorra o mal maior. E para que nós coloquemos em prática esse princípio, é preciso considerar o seguinte: é um negócio para guardar também. Não é o mal que nos fazem que nos faz mal, e sim o mal que fazemos a nós mesmos quando reagimos mal ao mal que nos fazem. Não é o mal que nos fazem que nos faz mal, e sim o mal que fazemos a nós mesmos quando reagimos mal ao mal que nos fazem. Isso é elementar. Encontramos essa situação com muita frequência em problemas sentimentais. A jovem ama extremadamente o noivo, são noivos, vão casar, casamento em breve.
às vésperas do casamento, ele desfaz o compromisso, diz que está apaixonado por outra mulher. A jovem cai em depressão, fica deprimida, triste, angustiada, perde a vontade de comer, a vontade de viver, definha e morre. Diz o poeta, morreu de amor. O rapaz é apaixonado pela jovem, são noivos, vão casar. O casamento é em breve. Nas vésperas do casamento, ela desiste, diz que está apaixonada por outro rapaz. Ele simplesmente, furioso, saca de uma arma e fuzila a jovem, mata a ex-noiva. Diz o poeta, matou por amor. Mas será que alguém mata e morre por amor, gente? Possível você matar ou morrer por amor? Quem ama quer o bem do ser amado, jamais vai pensar em matar ou morrer. Amar é querer o bem do ser amado. Se o ser amado vai ser feliz com o outro, é problema dele. Vai com Deus. Nós geralmente estamos apaixonados. A pessoa dificilmente ama de verdade. E há uma diferença muito grande entre a paixão e o amor. A paixão situa-se no domínio dos instintos, procura apenas a autoafirmação, prazer a qualquer preço, sem preocupações além da hora presente. Quer dizer, o cidadão apaixonado, ele ama a si mesmo no ser amado. Por isso que ele não admite ser contrariado, não admite ser abandonado, não, porque é ele mesmo que está fazendo mal para si. Ele ama a si mesmo no ser amado. O amor, pelo contrário, situa-se no domínio dos sentimentos. O amor só se realiza com o bem do ser amado. O amor mais perfeito que existe na Terra, nós sabemos, é o amor de mãe. A mãe é aquele ser que é feliz com a felicidade do filho, que trabalha pela felicidade do filho. A mãe é a única mulher que fica feliz em entregar o seu amado para outra mulher. É a mãe que vê o filho se casar. Não está entregando o seu querido, o seu amado para outra mulher, e ela fica feliz com isso, porque ela quer a felicidade do filho. É lógico que uma noiva abandonada ou um noivo abandonado não vão ficar felizes, não vão ficar alegres, não, que ele seja feliz, que vá com Deus, tudo bem. A pessoa, é difícil reagir assim, mas é assim que nós temos que reagir, porque só assim é que nós evitamos o mal maior, que seria matar alguém ou morrer por alguém. Esse é o mal maior, que nasce do mal menor, que é o fato de você não ter dado um casamento certo, não deu certo o noivado, foi abandonado e coisa semelhante. Se numa situação dessa natureza, nós formos capazes de orar pela pessoa, vai com Deus, o meu noivo me abandonou, que vá com Deus, seja feliz, se ele quer assim. Amor é um jogo a dois, se um deles não quer mais, que seja feliz. Ou em relação à noiva. Então, fazendo assim, o nosso coração pode estar aos pedaços, mas Deus nos ajudará a colar os pedaços e a refazer o coração, se nós formos capazes de eliminar o mal maior a partir do empenho por superar o mal menor. Esse princípio pode ser aplicado em qualquer setor da atividade humana. Em múltiplas situações, nós somos chamados a evitar o mal menor para não produzir o mal maior. Imaginemos que, por força das contingências da vida, nós vamos morar nas proximidades de uma favela. Favela dominada por marginais, traficantes, assassinos, assaltantes, um ambiente péssimo ali, péssimo. Nós temos duas alternativas. A primeira, transformar a nossa casa numa fortaleza. Cerca elétrica, alarme, portões grossos, cães bravios, vigia noturno, câmeras de vigilância, vamos conseguir uma autorização para o porte de armas, beleza. Transformamos a casa numa fortaleza. Não adianta. Se o ladrão quiser entrar na nossa casa, é difícil resistir. Se ele escolher a nossa casa, ele vai conseguir. E reagir ao ladrão é a pior viagem. Ele poderá levar não apenas os nossos bens, mas também a nossa vida ou a vida de um familiar. Há uma alternativa melhor. Convoco outros vizinhos igualmente ameaçados. Entramos na favela, fundamos uma ONG e vamos atender gestantes, recém-nascidos, crianças, adolescentes. Vamos fazer um curso profissionalizante para adolescentes. Vamos fundar escolinhas de esportes, de balé, de futebol, de artes. Vamos movimentar a favela, dando condições para que aquelas pessoas melhorem sua vida. Assim nós estaremos protegidos. Em primeiro lugar, porque nós nos transformamos em amigos dos favelados. E ninguém assalta um amigo. Em segundo lugar, porque nós estaremos dando uma perspectiva
uma perspectiva para os favelados. Qualquer estudioso sabe que a miséria é má conselheira. Muitos criminosos em potencial consumados são formados na rude escola da necessidade mais premente como opção de sobrevivência. Então, se eu dou uma perspectiva com esse trabalho todo na favela, eles vão seguir outro caminho. Eles terão condições de seguir outro caminho. Eu estava conversando com um especialista em crack e ele me falou uma coisa que eu fiquei surpreso, eu não sabia. Ele falou, olha, o principal problema do craqueado não é o vício, é a falta de perspectiva. Se você der a ele uma perspectiva, quer dizer, um futuro, a possibilidade de melhorar de vida, além do tratamento médico, que é indispensável, ele vai superar. Se você só lhe der o tratamento médico, não vai adiantar nada, ele vai continuar viciado. A prática do bem, então, é de importância fundamental, sempre a prática do bem. Capítulo 1, Gênesis, Bíblia, Velho Testamento, quando Jeová perguntou a Caim o que era feito de seu irmão Abel, Caim, de forma petulante, respondeu, acaso sou responsável por meu irmão? Estava mentindo, porque ele matara Abel por inveja. Agora eu fico imaginando, meus amigos, que diariamente Deus, o Pai comum de infinito amor e misericórdia, revelado por Jesus, nos faz essa pergunta, o que é que você está fazendo de seus irmãos? O que você está fazendo? É evidente que nenhum de nós está em curso no crime do fratricídio. Acho que ninguém matou o irmão ali. Mas garanto que raros escaparão estar em cursos no crime do fraternicídio, o assassinato da fraternidade, quando deixamos de cumprir a lei de solidariedade que rege o universo, muito bem definida por Jesus, ao proclamar que praticar a lei de solidariedade é fazer ao semelhante todo o bem que gostaríamos nos fosse feito. É importante, muito importante, que cumpramos a lei de solidariedade, considerando o efeito borboleta, uma tese interessante defendida por um cientista americano, Edward Norton Lawrence, para justificar a dificuldade de fazer previsões de tempo com grande antecedência, tendo em vista a precariedade dos recursos para coletar dados insignificantes que podem provocar grandes efeitos atmosféricos. Nós podemos notar que tempo, a gente tem previsão por alguns dias, né? Não tem a previsão do tempo daqui a um mês, ou daqui a um ano. Justamente isso que Lawrence diz. Pela precariedade dos recursos para coletar dados insignificantes, que podem produzir grandes alterações no tempo. E ele dá um exemplo. É como o agitar de asas de uma borboleta num hemisfério, que pode produzir um furacão em outro. Naturalmente é um exemplo apenas que ele está dando. O agitar de asas de uma borboleta num hemisfério pode provocar um furacão no outro. Aplicando o efeito borboleta, aplicando essa ideia na vida social, imaginemos um menino que nasce numa favela. Pai desconhecido, mãe alcoólatra, prostituta. O menino é um sobrevivente. É um sobrevivente. Ele cresce ao léu, não tem ninguém que o proteja, que o ajude, que o acarinhe. É um prodígio, ele não tem morte. Menino ainda pede esmolas na rua. Na adolescência, torna-se um avião, entregador de drogas para os traficantes. Depois aprende a manejar uma arma, integra-se na quadrilha, torna-se um criminoso. E, com o passar do tempo, um bandido, um assaltante, um assassino. Temos aí a culminância do cruel efeito borboleta, que começou com o vagilo desalentado de uma criança negligenciada e terminou com o inimigo da sociedade. Ah, se aquele menino tivesse alguém que cuidasse dele, que o ajudasse, que o amparasse, que o conduzisse. Ah, se aquele homem soubesse que o garoto que estava pedindo esmolas à sua porta poderia ser amanhã o ladrão que viria roubar os seus bens e a sua própria vida e a vida de um familiar, certamente ele se movimentaria.
certamente ele tomaria a iniciativa de mobilizar a sociedade, fazer alguma coisa, de desenvolver esforços em favor das crianças carentes. E certamente aquele menino, ao invés de se transformar num bandido, provavelmente viesse a transformar-se num benfeitor da sociedade. O efeito borboleta, meus irmãos, tem essa característica, dependendo de como o tratamos, ele pode produzir terra arrasada ou campos verdejantes. Nós temos um exemplo muito interessante do efeito borboleta na vida de Churchill, o grande primeiro-ministro inglês, um dos heróis da Segunda Guerra Mundial na resistência ao nazismo, uma figura ilustre. Pois bem, Churchill, quando menino, quase morreu afogado na piscina da rica mansão de seu pai. Foi salvo pelo filho do jardineiro, que o retirou das águas. O pai de Churchill, como não poderia deixar de ser, ficou muito grato ao rapaz, queria lhe dar uma grande recompensa, mas o jardineiro não aceitou. Não, o senhor não nos deve nada. O meu filho nada fez além da sua obrigação. Mas o pai de Churchill insistiu, não, eu quero fazer alguma coisa pelo seu filho, ele salvou o meu. E tanto insistiu que o jardineiro falou, bom, o meu filho sempre quis estudar medicina, mas eu não tenho dinheiro para isso. Imediatamente foi providenciado para que o rapaz fosse estudar medicina e formou-se médico com louvor. Seu nome, Alexandre Fleming, o descobridor da penicilina. Temos aí, meus amigos, a culminância de um maravilhoso efeito borboleta que começou com um menino salvo do afogamento por um rapaz e terminou com milhões de pessoas salvas da morte pela penicilina. O efeito borboleta é assim, dependendo de como tratamos, ele pode produzir terra arrasada ou campos verdejantes. Churchill tem na sua biografia um desdobramento interessante. Já na idade avançada, ele foi acometido de pneumonia, quase morreu. Foi salvo por seu médico particular, Alexandre Fleming, que lhe aplicou penicilina. E Churchill dizia, bem-humorado, ser as poucas pessoas que teriam a oportunidade de agradecer a alguém por lhe haver salvo a vida 2 vezes. O reino de Deus, diz Jesus, é semelhante a um grão de mostarda, que é a menor de todas as sementes, mas se plantada, vai dar uma árvore imensa, onde as aves virão fazer os seus ninhos. Assim é realmente o reino de Deus, feito de pequenas sementes de boa vontade por aqueles que praticam o bem. E praticando o bem, nós vamos construir o reino de Deus em nós, para que o reino de Deus se espalhe ao redor de nossos passos. E quanto mais gente praticando o bem, quanto mais gente construindo o reino de Deus em si mesmos, mais depressa o reino de Deus vai se instalar no mundo. Há o aspecto curioso do efeito borboleta. Um rapaz me procurou e, ouvindo a história do efeito borboleta, ele perguntou, mas pode um efeito borboleta começar bem e terminar mal? Não, se começar bem, tem que terminar bem. Não, é que eu beijei uma garota, apaixonei-me por ela, namoramos, noivamos, casamos, e a sua mãe veio morar conosco. Começou com um beijo e terminou com uma sogra. Eu lhe falei, ainda assim é um bom efeito borboleta. Porque você vai ter a oportunidade de treinar a compreensão, o respeito, a tolerância, a amizade. E olha, trate a sua sogra como se fosse sua mãe. E ela certamente o tratará como se você fosse seu filho. Bem, gente, temos o terceiro tema ainda, na questão 860. Eu acho que os guias aqui da casa vão ter paciência comigo, né? Atrasar um pouquinho a reunião mediúnica, para me abordar a terceira parte da questão 860, apresentada por Kardec em O Livro dos Espíritos. Ele, na questão, o mentor espiritual diz que, com a prática do bem, nós podemos
mudar os acontecimentos, desde que essa aparente mudança tenha cabimento na sequência de vida que escolhemos. Percebam bem, é muito importante o que ele fala. Nós podemos mudar os acontecimentos com a prática do bem, desde que essa mudança tenha sequência no tipo de vida que nós escolhemos. Um exemplo para entendermos bem. O cidadão tem comprometimento do passado, foi violento, agressivo, usou mal os braços para judiar de muita gente. No mundo espiritual, ele desperta para suas responsabilidades e pede para reencarnar com os braços atrofiados. É uma decisão da sua própria consciência. Em primeiro lugar, para ele resgatar o seu passado. Em segundo lugar, para que ele contenha o impulso de agressividade que ainda o caracteriza. Ele ainda tem essa tendência. Então ele quer braços atrofiados. E nasce com os braços atrofiados. Ele poderá praticar o bem a vida toda. E deve praticar o bem, que é a finalidade única da vida. Mas ele vai continuar com os braços atrofiados. Porque foi escolha dele. Foi preparo dele. Foi decisão dele em favor de sua própria evolução. Se ele decidiu isso no mundo espiritual, quando ele tinha uma visão mais objetiva das suas necessidades, isso vai ser respeitado. Pode praticar o bem, mas vai continuar com os braços atrofiados. É lógico que ele vai viver mais feliz. Feliz como todo aquele que pratica o bem. Vai viver mais feliz, mais tranquilo, mas com as limitações dos braços atrofiados. É muito importante nós destacarmos isso, porque tem muita gente no Espiritismo que ouve a mensagem espírita, que com a prática do bem podemos pagar as nossas dívidas. Podemos mesmo. Pagamos muitas dívidas. Não todas. Aquelas mais graves, que representam o nosso comprometimento maior com o mal, quando já tínhamos noção do bem e do mal, essas nós temos que passar pelo sofrimento. Não por uma decisão de Deus. Deus é misericórdia. Mas por uma decisão da nossa própria consciência. Ela exige isso. E a dor aqui funciona como uma válvula de escoamento das impurezas espirituais. Então é preciso destacar isso. Porque o Espiritismo nos ensina que com a prática do bem elimina o mal. Até uma equação aritmética eu mesmo costumo apresentar isso. Quanto mais amor com a prática do bem, menos dor. Quanto menos amor com a prática do bem, mais dor. Então você decide. Você quer viver melhor? Pratique o bem. Se quer viver na pior, não pratique o bem. Quando as cobranças kármicas forem feitas, você vai pagá-las integralmente. Agora, se você pratica o bem, há coisas que não podem ser mudadas, mas você vai levar bem a coisa. Vai conseguir conduzir bem. No livro Contra os Príncipes e as Potestades, eu comento essa história, eu acho muito interessante. Comento esse aspecto, né, da questão de 160, contando uma história. A história de Clóvis e Beatriz. Um casal, digamos assim, um casal 20 do Espiritismo. Um casal maravilhoso. Beatriz, mãe de 3 filhos, avó de 4 netos, inteiramente dedicada ao trabalho no lar e no centro, médium, participante de 2 reuniões mediúnicas. Ela participava também no atendimento fraterno como entrevistadora e participava de uma casa de sopa. Então, uma pessoa do bem, muito dócil, muito animada, muito alegre, comunicativa, dessas pessoas adoradas por todo mundo. Clóvis não fazia por menos. Homem inteligente, participava da diretoria, que devia a ele muitas das iniciativas do centro, muitas das realizações. Era um pacificador, onde havia tempo ruim, ele ia lá e pacificava tudo. Onde ele estava, a coisa andava bem. Pelo seu caráter, a sua bondade, a sua paciência, enfim, era um casal maravilhoso. Não obstante as virtudes de ambos, eles tiveram um fim de vida muito difícil, muito sofrido. A Beatriz foi acometida por um câncer no seio, teve que extrair do seio. O câncer deitou raiz, pegou outro seio, teve que extrair também. E durante 3 anos ela submeteu-se à quimioterapia, à radioterapia, com muita confiança em Deus, com muita fé e muita resignação. Não se queixava, não reclamava da vida, passou pelo sofrimento durante 3 anos. Submissa à vontade de Deus, se ela tinha que passar por aquilo, passava. Quando ela faleceu, logo após o falecimento, foi a vez de Clóvis experimentar o seu pedaço difícil. Ele foi acometido pelo mal de Alzheimer, que lentamente o afastou da família, dos amigos, do centro, da sociedade. Terminou seus dias
alienado e sofrido numa casa de repouso, até morrer. O fim de vida do casal chocou muito o pessoal do centro. Mas como todos questionavam? Um casal maravilhoso como esse, que viveu para praticar o bem, enfrentando uma situação tão dolorosa, um final de vida tão terrível. Não ensinava, dizia um diretor, não ensinava Simão Pedro que o amor cobre a multidão dos pecados? Ninguém faria mais jus a remissão de seus pecados que Clóvis e Beatriz, duas pessoas maravilhosas. E a coisa ia nesse pé, o pessoal discutindo, até meio revoltado, quando aconteceu uma reunião mediúnica, reunião íntima, apenas diretores da casa, e manifestou-se Ambrósio, o mentor espiritual do grupo. E o pessoal aproveitou a chance e deitou falação, né? Todo mundo reclamando que não era possível um acontecimento daquela natureza, coisas daquela natureza com um casal tão bom, porque, afinal, diz um diretor, Simão Pedro mesmo falava que o amor cobre a multidão dos pecados, ninguém faria mais jus a essa remissão do que o casal, eles eram maravilhosos. Daí Ambrósio falou, bom, antes de falar qualquer coisa a respeito, vamos recordar a expressão de Simão Pedro. Foi providenciado um exemplar do Novo Testamento, e lá na Epístola 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 8, estava textualmente: quanto a vós, irmãos, tende ardente amor uns pelos outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Perceberam, falou Ambrósio, o amor cobre uma multidão de pecados, não cobre todos os pecados. A prática do bem realmente nos situa melhores, nos ajuda a remover montanhas de pecados do passado, mas alguns comprometimentos de nossa alma que perdem o concurso da dor. Imaginem um homem muito bom, muito caridoso, que tem muitos amigos, um benfeitor da sociedade, que de repente sofre um acidente, tem uma fratura exposta na perna. Não obstante a sua bondade, o carinho que todos têm com ele, as suas virtudes, ele vai para o hospital, ele vai ter que fazer o tratamento, fazer uma cirurgia, depois terá os dias de hospital, as dores, a recuperação, fisioterapia, a coisa vai demorar. Então ele vai ter que colocar as coisas nos devidos lugares, passando por essa situação difícil. O mesmo acontece com a nossa alma, diz o mentor. Há determinadas fraturas espirituais, fruto do mal que praticamos no passado, que pedem o concurso da dor para colocar o osso no lugar, isto é, para ajustar a nossa alma. Isso é inevitável. A nossa própria consciência pede isso, não é Deus que exige isso. A nossa consciência exige de nós mesmos que façamos isso, que nós passemos em parte por aquilo que impusemos aos semelhantes. E diz o mentor, a prática do bem ameniza tudo. Clóvis e Beatriz foram muito bem amparados, mas muito bem amparados. Hoje eles estão muito bem na espiritualidade. Redimiram-se, resgataram o débito maior através dessa situação difícil que enfrentaram. Então, diz Ambrósio, é por aí, pratiquemos todo o bem, considerando que o amor realmente cobre a multidão dos pecados, mas não todos os pecados. E quando houver a cobrança desses pecados não resgatáveis pelo amor, saibamos que estamos realmente trabalhando pelo nosso futuro, pela redenção da nossa alma, resgatando esses débitos derradeiros. Seria por aí. Bem, gente, podemos então encerrar lembrando que a questão 860 tem esses três temas básicos que devem merecer a nossa atenção. O amor é a finalidade única da vida. Nós devemos praticar o bem para evitar o mal que possa produzir um mal maior. Mas não nos esqueçamos de que há situações que nós pedimos para passar, que nós vamos passar. E tudo que nós temos que fazer para viver bem e até superar as nossas limitações, tudo que nós temos que fazer é simplesmente insistir na prática do bem, já que a prática do bem é o objetivo único da vida. E colocando sempre mais amor nessa prática do bem, como ensina Casimiro Cunha em Psicografia de Chico Xavier, dizendo assim: rogas a vida o roteiro da esfera superior. E a vida responde sempre: ajuda com mais amor.
buscando desse modo o caminho renovador, em toda dificuldade, ajuda com mais amor. Se esperas pelo futuro como ninho aberto em flor, arando a terra do sonho, ajuda com mais amor. Recebe, pois, o infortúnio com desassombro e valor. Se a provação recrudesce, ajuda com mais amor. Suporta com paciência a nuvem do dissabor, buscando nova alegria, ajuda com mais amor. Caluniaram-te a vida, perdoa, seja quem for. Quem vive para a verdade, ajuda com mais amor. Feriram-te as esperanças, brandindo o verbo agressor? Não critiques, nem te queixes, ajuda com mais amor. Amigos desavisados trouxeram-te sombra e dor? Diante de todos eles, ajuda com mais amor. Ante o jogo das ilusões que o mal te vem a propor, no cultivo da humildade, ajuda com mais amor. Se esperas alcançar a comunhão do Senhor, arrima-te à caridade e ajuda com mais amor. Jesus nos abençoe.